Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante, que fala sobre como nossos padrões internos, sabe? Aqueles que nem sempre a gente percebe, como eles podem moldar a nossa realidade, especialmente a abundância. Vamos explorar um pouco as ideias por trás da reprogramação quântica celular, a RQC. O ponto de partida que o material traz é fascinante, né? Ele sugere que muitas das nossas limitações, e aí inclui as financeiras, têm raízes bem mais profundas. Tipo, em pensamentos repetitivos, emoções que a gente guarda, até memórias que, bom, nem lembramos mais conscientemente. Sim, e tem aquela citação do Jung que o material usa que é muito forte, né? Até você tornar consciente o inconsciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Exatamente. E a proposta aqui é essa, olhar para essas camadas, mas de um jeito diferente. É porque a argumentação é que tentar resolver só no nível da mente consciente talvez não seja suficiente, entende? Seria como mexer só nas folhas da árvore sem olhar a raiz. Aí o material apresenta a RQC como uma abordagem, uma tecnologia que buscaria ir direto nesse campo de informações interno. Campo de informações. Isso, como se fosse um arquivo central onde estariam essas memórias, essas programações subconscientes que, segundo o texto, ficam ali, sabe, influenciando silenciosamente nossa vida. E olha que interessante a conexão que o texto faz com o dinheiro, que eu achei muito direto ao ponto. Descreve o dinheiro quase como um espelho, refletindo nossa autoimagem, o quanto a gente se valoriza, se sente merecedor mesmo de receber. É uma perspectiva forte, né? Muito. E o material diz que mesmo que a pessoa estude finanças, trabalhe duro, se tem uma programação interna ali de escassez, a dificuldade pode continuar. Cita exemplos, né? Autossabotagem? Sim, dificuldade de cobrar pelo próprio valor, medo de perder, são coisas que aparecem. Exato. E o que o material apresenta como um mecanismo poderoso por trás disso é que essa programação interna acaba fazendo a pessoa ver o dinheiro como um problema, sabe? E não como solução. Aí isso acaba criando um ciclo de escassez, quase que para validar aquelas crianças que estão lá no fundo, no subconsciente. Entendi. Faz sentido. E a enriquecer entraria aí. Exatamente. A enriquecer, pelo que o material descreve, atuaria justamente nessa programação mais silenciosa. O texto até menciona que ela se apoia em conceitos que vêm, da física quântica, sugerindo essa interconexão de tudo. Da epigenética, que é fascinante, né? Como experiências podem alterar a expressão dos nossos genes, e da neurociência também, claro, falando da plasticidade do cérebro. Quer dizer, a ideia que o material traz é que se você libera uma memória de escassez, por exemplo, o benefício não é só no bolso, né? Não, vai além. E argumenta-se que isso poderia ter um efeito em cascata, sabe? Curando aspectos da história pessoal, da família. Até ancestral, o texto fala. Isso, é como se o corpo estivesse contando essas histórias, essas dores, essas limitações, sem que a gente perceba. E enriquecer seria uma forma de reescrever essa narrativa interna. Uma reprogramação mesmo. Exato. A promessa central que o material explora é bem essa: acessar e, de fato, reprogramar essas informações subconscientes que podem estar limitando a experiência de abundância, de bem-estar, de uma forma mais ampla. O texto reforça muito que essas memórias, essas dores do passado, quando não são olhadas, resolvidas, elas continuam atuando. Como um fardo mesmo, né? Invisível, mas pesado. É um fardo que a gente carrega sem saber às vezes. Pois é. E a RQC é apresentada ali como uma ferramenta para aliviar esse fardo. Então, para a gente amarrar o que a gente explorou aqui desse material, a reprogramação quântica celular se apresenta como uma forma de acessar e modificar padrões subconscientes que estão bem arraigados. E esses padrões, segundo o texto, não estariam ligados só à vida financeira, mas também à nossa autovalorização, sabe? A como a gente se sente e experimenta o mundo. Sim. E a perspectiva que fica é que transformar essa programação interna pode abrir caminho para uma abundância mais consciente, mais plena. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, que o próprio material provoca, né? Qual seria se as nossas células, se esse tal campo informacional realmente guarda memórias que influenciam nossa realidade de forma tão profunda assim, afetando o dinheiro,
bem-estar. Que outras áreas da nossa vida podem ser também um reflexo de programações internas que a gente nem faz ideia que carrega? O que mais poderia mudar se a gente olhasse para essas camadas mais profundas? É uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando, né? Com certeza. Bom, com essa reflexão, a gente encerra aqui a nossa exploração das ideias apresentadas neste material sobre a RQC. Obrigado pela companhia e até a próxima.